Peço à irmã Hélia, então, que faça a oração iniciando. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai que está no céu, te louvamos, Senhor, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de podermos aprender a Tua palavra. Senhor, seja conosco, limpa nossos corações, abra nossa mente, que possamos aprender a Tua palavra, guardar em nossos corações. Abençoa Teu Filho que vai ministrar, continua usando, meu Deus, continua derramando as Tuas bênçãos, a Tua sabedoria, a Tua graça sobre a vida do Teu Filho. Seja com a Tua igreja, fortalece a cada dia na graça, na fé. Protege o teu povo, Senhor, e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmã Hélia, que Deus continue abençoando a vida da missionária e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. A irmã Olinda, louvando o hino da harpa, já estava se preparando aí. Amém. Paz do Senhor para todos, o hino 387. Amém. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua igreja, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua igreja, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dai-nos poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unido, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta Jesus Cristo que dorme, o muito profundo sono do jardim, como operaste no antigo tempo, com teu poder e assim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmã Olinda. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã, nossa missionária, seu esposo e sua família. Glórias a Deus. Aleluias.
Peço ao irmão Euler que faça a leitura oficial da palavra, amém? Amém. Vamos fazer a leitura da palavra. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Palavra de Deus, né? Lição número 2, 2 de julho de 2020. Despertamento espiritual, um milagre, é o título da lição. O texto áureo é: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Leitura bíblica em classe. Está no livro de Esdras, Velho Testamento. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. E depois o livro de Neemias, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Leiamos então Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Neemias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias, para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Agora leiamos Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Neemias 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Este sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém. Essa é a palavra de Deus. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Glórias a Deus, aleluias. Peço ao irmão Gildésio que ore pelo pastor que estará ministrando a palavra. Glória a Deus.
A paz do Senhor a todos. Estou apanhando aqui com o aparelho aqui. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela essa manhã, meu Pai, por todas essas oportunidades que nós estamos tendo de estar glorificando a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agora te apresento o pastor, a qual está trazendo a lição, meu Deus. Que nós possamos saciar da Tua palavra nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor aos irmãos, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Antes de iniciarmos, eu gostaria, se possível, os irmãos tenham aos seus alcances caneta, papel, a Bíblia e a revista, quem tiver. Porque o que nós vamos estudar hoje, nós vamos tomar muito tempo na introdução. Porque se nós não entendermos essa introdução do contexto da situação, da realidade de Israel, no momento em que Deus decreta o cativeiro, dificilmente nós vamos entender toda a cronologia da lição do trimestre, porque eu tive muita dificuldade, olha que eu já não tenho mais nem cabelo branco, já calvície, e já meditei algumas vezes, e cada vez que eu medito, mais eu aprendo mais. É complicado por causa da cronologia. Os irmãos podem observar que os textos bíblicos base da lição tem dois textos, um de Esdras e outro de Neemias. São contextos diferentes, nós precisamos entender isso. Se você não conseguir entender, não ficar a tempo, se perde, tá? Se perde. Ok? Muito obrigado por ter dito isso. E eu tive um professor que ele dizia o seguinte, que toda mensagem, todo texto, ou melhor, todo sermão ou estudo, ele não pode ir além de um terço de todo o corpo do sermão. A conclusão e a introdução e também as ilustrações não podem tomar, porque você vai falar mais disso do que o contexto, tá? Então, mas eu vou fugir à regra, eu vou contrariar esse professor, mesmo ausente. Nós vamos tomar muito tempo na introdução, porque você entendendo ela, há uma abrangência de conhecimento de tudo aquilo que nós vamos estudar durante esse trimestre, ok? Então, oi. Só por uma questão de estética e enquadramento, o senhor está aparecendo só o queixo aí e o peito, isso. Melhorou? Melhorou 100% agora. A voz continua 100%. Continua, agora está perfeito, está certinho. Ok, então já deu tempo dos irmãos pegarem a Bíblia, pegarem a lição, papel, e nós vamos fazer a introdução sem mais delongas. Falar sobre a relevância do conteúdo da lição, comparando com o contexto do momento em que vivemos, é algo impressionante com que Deus usou os irmãos do Conselho Educacional da CPAD para nos trazer essa lição dos anos 90, que ela é compatível com o momento da realidade que nós estamos vivendo. O tema da lição desse trimestre
O que nós estamos estudando hoje é o subtítulo, subtema. O tema da lição do trimestre diz os princípios divinos do divino em tempos difíceis. O que nós estamos vivendo, irmãos, são tempos difíceis. Requer de nós que deixemos o nosso egocentrismo, nossas vaidades, em detrimento de reatarmos uma relação maior e melhor na horizontal com os irmãos e na vertical com Deus. Quem não estava e quem estava longe e quem está perto, que nos aproximemos mais uns dos outros para uma melhor e edificante comunhão, e o mesmo para com os outros, o mesmo para com o nosso Deus, porque ele diz o seguinte: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se nós quisermos termos uma proximidade, sair de um afastamento, aquele que estava longe, volte. O que está próximo se aproxima mais, para que nós tenhamos essa comunhão. Tudo o que Deus decretou a respeito de Israel para o cativeiro, justamente foi num período de apostasia, de idolatria, do pecado e da iniquidade de Israel. Não é diferente nos dias de hoje, quando nós estamos numa quarentena na Babilônia, com as nossas liberdades físicas restritas, assim como o povo de Israel estavam em suas liberdades físicas da sua terra, porém Deus os levou e nos trouxe também para essa quarentena, para que nós não perdêssemos e nos aproximássemos mais da santidade, da comunhão uns com os outros e para com Ele. Para entendermos e praticarmos ou aplicarmos esses princípios, é preciso que estudemos profundamente este tema e, consequentemente, os subtemas a cada semana. Pois, se não compreendermos o contexto da realidade do tempo, da plenitude da apostasia de Israel e da nossa, dita por Abacuque e também por Jeremias, dificilmente poderemos fazer uma boa analogia daquele tempo para o momento que estamos vivenciando. O mais importante é tirarmos lições dessa quarentena para os nossos dias, dentro da perspectiva do propósito de Deus para conosco e para a igreja. Amados irmãos, eu disse a vocês que nós iríamos trabalhar com Bíblia e com a lição com a Bíblia, e nós vamos agora ver o contexto em que se deu o decreto do cativeiro da Babilônia. Ok? Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Está lá para o lado de Sofonias. Ok? É para essas bandas aí. É antes de Sofonias. Livro de Abacuque, antes de Sofonias. Depois do livro de Naum. Aqui, o profeta Abacuque, ele traz a realidade do contexto
do momento em que o povo de Israel estava vivendo. E o nosso contexto, irmãos, o que nós estamos vivenciando nessa década é coisa insuportável aos olhos humanos, quanto mais aos olhos de Deus. Vamos ver o que Abacuque diz. Aqui nos mostra um diálogo de oração entre Abacuque e Deus. Isso nos mostra que a oração é um diálogo. Ele fala e Deus responde. Do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1 de Abacuque, diz o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu? Tu não me escutarás? Ele está fazendo uma pergunta a Deus. Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa. Oh, irmãos, a lei não está afrouxando? Hein? A lei não está frouxa nos nossos dias? A destruição, a violência, a corrupção não são coisas dos nossos dias? Esse livro é a realidade do que estamos vivendo. Agora, o versículo 5, Deus começa a responder a Abacuque. Vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, Deus está falando assim, ó, se preparem, porque eu vou agir. Tá? E Deus está dizendo, eu não estou alheio, Abacuque, a tudo isso que está acontecendo. Eu estou ciente. Só que Deus tem o seu tempo. O versículo 6, porque eis que suscito quem? Os caldeus. Quem são os caldeus, irmãos? Os babilônicos. Ou seja, Deus está falando assim, eis que levantarei Nabucodonosor os babilônicos. Nação amarga. Ele descreve que tipo de nação é essa perversa. Nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Ou seja, era um exército devastador que destruía. Eles eram tão malvados que eles, quando conquistavam os reis, as pessoas mais importantes, eles furavam os olhos das pessoas, de tanta maldade. Horrível, o versículo 7, horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Então Deus está dizendo, eu vou usar a Babilônia, essa nação malvada, para fazer justiça contra todas as nações ao redor, porque eu vou dar essas nações nas mãos dele, inclusive ao meu povo que está precisando de uma correção. Os seus cavalos, está dizendo Deus, são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Tá? Eu não vou ler todo o contexto, senão nós iríamos ficar só pregando aqui em cima. E olha, essa destruição, Nabucodonosor e os seus aliados, eles atribuíam essas conquistas ao seu Deus. E não sabendo ele que foi justamente Deus que levantou Abacuque, ou melhor, levantou Nabucodonosor para fazer tudo isso com essas nações. O versículo 12, ele diz, ou melhor, o versículo 11, então passarão como um vento, aqui é Deus dizendo, passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus e não a Deus. Então nós vemos que Nabucodonosor aqui
ele atribuía ao seu Deus. Interessante a gente meditar é que Deus chama esse camarada que adora outro Deus, chama ele de meu servo. Você entende uma coisa dessa? Eu já, há muito tempo, eu venho dizendo na igreja que nós teríamos que mudar o nosso conceito de servo. Servo é todo aquele que presta o serviço a alguém. Ele mesmo sendo mau, ele prestou um serviço a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não pode fazer o mal. O agente tem que ser uma pessoa. E esse agente foi Nabucodonosor. E sabemos que a autoridade, toda ela, nós já falamos isso lá no capítulo 13 de Romanos, toda autoridade, ela emana de Deus. Foi Deus que constituiu. Deus não constituiu ele para fazer maldade. Isso é o livre-arbítrio daquele que é constituído. Ele foi constituído para fazer o bem. Se ele faz o mal, ele sofrerá consequências, ok? Aí, o que acontece? Abacuque começa a entender Deus. E no capítulo 2, Abacuque, ele se conscientiza dessa conversa que ele teve com Deus. Ele se aprofunda. Diz o versículo 1, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando for erguido. Então, Abacuque está dizendo, olha, Senhor, eu vou ficar como atalaia, na minha fortaleza, ou seja, na sua casa, aguardando uma resposta do Senhor. Vou continuar orando para o Senhor me dar mais entendimento do que o Senhor vai fazer. No versículo 2 ele diz, então o Senhor me respondeu e disse, olha aí, ele ficou orando e Deus respondeu. Escreva a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ter o que correndo passa. Então Deus disse assim para ele, faça o primeiro outdoor da história da humanidade. Escreva e coloque para todas as pessoas que passarem verem o que eu vou fazer com Israel. Acontece que essas letras não eram pequenas. Essas letras deveriam ser muito grandes, porque uma pessoa passar correndo para ler algo que está estático tem que ser letras grandes. Então, Abacuque falou com Deus e Deus falou para ele que ele aguardasse. E ele aguardou. Abacuque escreveu esse livro no ano 606, ou seja, foi antes do 606, quer dizer, justamente próximo do cativeiro da Babilônia, que se deu nessa época, mais ou menos. Ok? Então, nós precisamos entender Abacuque, o contexto da época, por que Deus tomou essa decisão. Ok? Então, Deus decreta a ida do povo para o cativeiro. Deus decretou a ida, falou quem ia tomar israelita, para levar para o cativeiro, e Deus também profetizou através de Jeremias quem iria trazê-los de volta. Então foi Nabucodonosor para levar, e o rei Ciro, segundo os estudiosos, foi a primeira carta aberta dos direitos humanos, dando liberdade a uma nação. Segundo os estudiosos, eu não sei. Okay? Então, ok. Agora,
Isso é uma pincelada que eu estava dando aos irmãos para a gente entender esse contexto desse tema, subtema que nós vamos estudar agora. Eu quero voltar à lição. Nós vemos dois textos. Primeiro, Esdra, capítulo 1, versículo 1 a 7. E depois nós temos Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 3. Entenda bem, irmãos, por que o autor colocou esses dois textos? E às vezes nós ficamos confusos se nós não aprofundarmos para entendermos melhor isso. Deus decreta através de Ciro que ele cumprisse a palavra do Senhor, tá? Para que ele assinasse essa carta de direitos humanos, libertando o povo de volta ao cativeiro. Queridos, rei nenhum faria isso que ele fez se não fosse Deus despertar o espírito no momento certo da libertação do povo. Ciro foi despertado. O Senhor disse lá, através dos profetas, que levantaria Ciro com a mão direita. E que ele levantar, primeiro tem que despertar. Deus despertou Ciro para que ele fizesse isso. Então, ele liberta o povo, entrega a linhagem dos sacerdotes, os utensílios da casa do Senhor, ao comando de Zorobabel, de Jesua, o sacerdote, e dos príncipes, dos levitas, os utensílios da casa do Senhor. E Ciro, também aqui, ele faz um decreto dizendo os meios logísticos para reconstruir o templo, a cidade e os seus muros. Vê que ele usa aqui quem? O povo de Deus. O bolso do povo de Deus para poder reconstruir. E Zorobabel vai com mais ou menos, ele conseguiu alencar mais ou menos 50 mil pessoas para que voltasse para a reconstrução. Segundo os estudiosos, havia mais de 1 milhão de pessoas lá nesse cativeiro, e ele conseguiu 50 mil. Ok? Então eles continuam, eles chegam lá e começam, a primeira coisa era reconstruir o altar. Queridos irmãos, quando nós estamos distantes, como foi dito na introdução, longe, afastado, a primeira coisa é reconstruir o altar que está quebrado, o altar que está rachado. E eles fizeram isso, sacrificaram ao Senhor. E quando eles começaram a colocar os fundamentos do templo, o que aconteceu, queridos irmãos? Aí os inimigos da Além Jordão foram lá e questionaram sobre quem mandou reconstruir, quem autorizou construir. E ali a Bíblia diz que as mãos deles, dos edificadores, começaram a ficar fracas. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, que nós vamos ter uma proximidade com Deus, sempre há barreiras. O diabo começa por empecilho, ele está acomodado, o diabo. Ele está satisfeito com o comodismo, mas nós, quando vamos nos aproximar de Deus, ele
marca presença para que nós desistamos. E o que aconteceu com o povo? O povo desistiu. É tanto que agora, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas os irmãos, por isso que eu falei para os irmãos, anotem. Você agora vai recorrer ao livro do profeta Ageu. Quando Ageu diz, Deus levanta Ageu para profetizar a respeito deles que estavam com as mãos fracas para a reconstrução. Ageu diz para eles, olha, a casa do Senhor está abandonada. Vocês estão procurando trabalhar as suas casas estucadas, embelezando as vossas casas e esqueceram da minha que está parada lá. É por isso que vocês colocam dinheiro num sectel furado. Vocês colocam dinheiro em cima e saem embaixo. Pega a coberta, cobre os pés, a cabeça fica descoberta. Vocês plantam e não colhem, ou colhem pouco. Então, essa foi a mensagem do profeta Ageu. Vocês estão colocando os interesses pessoais em detrimento dos interesses da obra de Deus. E o que tem acontecido muitas das vezes na nossa realidade, irmãos. Pessoas que, às vezes, precisamos implorar para que possam ajudar na obra de Deus. É difícil. Então, Deus levanta Ageu para fazer isso. Acontece que, simultaneamente, Deus trabalhou isso lá em Israel, lá em Jerusalém com esse povo. Do lado de cá, agora vem o segundo contexto. Deus levanta Neemias. Aí, os irmãos sabem a história, que Neemias teve notícia do que estava acontecendo através do irmão seu, que trouxe uma informação que a obra de Deus estava parada. Por culpa dos edificadores, não confiaram em Deus que mandou reconstruir. Se Deus manda, irmãos, ele garante. Aí, junto ao rei Artaxerxes, levanta-se Neemias. E Neemias diz que tem informação ruins de lá. E a obra de Deus está parada. Queridos, sempre Deus. Eu sempre digo na igreja, sofra o obreiro. Sofra como for, mas não sofra a obra de Deus, porque Deus, uma hora, ele reivindica. Ele é longânimo, é. Mas se a obra está parada por nossa causa, irmão, certamente a responsabilidade daquilo ali é nossa. E ele se sentiu culpado. Eu posso fazer alguma coisa, irmão, você e eu podemos fazer alguma coisa e fazer muito mais. E nós nos omitimos, entramos na nossa caverna, na nossa casa, nós estamos bem confortáveis. Então, lá em Jerusalém, o profeta Ageu, cá em Suzã, na Babilônia, Deus levanta o rei Ciro. Por isso, esses dois contextos. A obra de Deus ficou parada, paralisada 16 anos. 16 anos, quando Neemias pede carta e ele amansa todos aqueles inimigos que impediam a reconstrução. E lá ele contrariou, diz a palavra, que Tobias e o outro elemento lá, eles não gostaram da carta que o rei Artaxerxes deu a Neemias. E aí eles começaram e terminaram a obra de Deus. Pastor, você já falou a lição toda, realmente. Você entendendo isso aqui, essa introdução fica fácil para você entender todo o subtema dessa lição.
Agora vamos entrar na introdução da lição. Por isso que eu disse para os irmãos que a introdução e os demais itens vai dar quase a metade da lição. Conforme Jeremias 25, versículo 1. Se você tiver a sua mão, abra. Jeremias 25, 1 a 11. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou ao profeta Jeremias a todo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a palavra do Senhor e vô-la anunciei a vós, madrugando e falando para vós, e não escutastes. Irmãos, Deus usou Jeremias 23 anos para mostrar a Israel o que estava acontecendo, para que eles deixassem os seus maus caminhos e voltassem para o Senhor. 23 anos. Vemos a longanimidade de Deus para com seu povo. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando-os, mas vós não escutaste nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e vossos pais do século em século. Deus está falando assim: olha, volte para mim, conserte os vossos caminhos, que eu mantenho vocês na sua própria terra. E nós estamos vendo aqui que não só Jeremias, mas os profetas ao longo desses anos. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. E nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte onde? Da Babilônia, fica ao norte de Israel. Diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Perdão. Olha aí, mais uma vez, meu servo. E era um homem que tinha outro Deus. Mas todo aquele que faz algo para alguém é servo dele. E os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, em assobio, em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz do folguedo, e a voz da alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei babilônico 70 anos. Está aqui Jeremias falando o que aconteceu para que eles estivessem lá. Vemos um Deus usando o seu profeta para dizer aos israelitas para abandonarem as suas iniquidades e pecados. Foram 23 anos exortando o povo, mostrando-lhes a sua miséria, aliás, a sua misericórdia, o seu amor, a sua longanimidade para com eles. Uma coisa que nos chama atenção quando Deus vai decretar, o povo não se arrepende,
E Deus, antes de fazer isso, Amós 3,7, dá-nos uma palavra. Olha o que diz Amós. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Os mais antigos aí da nossa igreja ouviu, e eu ouvi, não me lembro quando e nem quem foi, Deus falando que ia balançar a figueira e os frutos podres iriam cair. Deus avisou do momento que nós estamos vivendo. Então, queridos irmãos, nós ainda há tempo de nós podermos colocar a nossa vida no altar de Deus, aqueles que não estão. Como o povo não se arrependeu, Deus, por um ato de justiça e amor, os enviou cativos para a Babilônia, de acordo com Jeremias 25, que nós acabamos de ler, versículo 1 e 11. Em Jeremias 29, 10, diz o texto do Senhor: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, Abacuque gritou, chiou, mas Deus tinha no seu plano o dia, a data de que eles iriam para o cativeiro e quem iria levá-los e para onde levá-los. Tá? Então, Deus decretou e diz Deus aqui que ele visitaria e os traria de volta. Agora meditemos um pouco. Irmãos, o cativeiro é o lugar, ou a quarentena, é o momento de nós nos consertarmos, nos apropriarmos de mais valores, de mais conhecimento, de mais relacionamento com a igreja e com Deus. Eu estou aprendendo, queridos irmãos, pela misericórdia, pela graça de Deus, eu estou aprendendo e vendo muitas coisas. Eu creio que os irmãos também estão vendo muitas coisas erradas ou equivocadas que nós, ao longo desse tempo, temos cometido. E esse momento do cativeiro, da quarentena, é momento de reflexão. É momento de nós analisarmos o contexto atual. Deus, através de Isaías, profetiza que um homem chamado Ciro, o significado de Ciro, no grego é Kyros, significa autoridade, significa Senhor. Deus chamou esse homem de ungido. Ungido é aquele que tem autoridade para determinada coisa. Deus não usou Saul para profetizar uma vez. E Saul não tinha o dom de profecia. Nessa... Glórias a Deus. A minha internet caiu aqui, mas já recuperou, Léo. Amém. Glória a Deus. Ok? Voltando. Que Deus é soberano. Essa semana, alguém me postou um vídeo e uma personalidade muito importante estava desesperado e passou de frente a uma igreja e entrou a ela. E Deus usou
quem estava pregando para entregar uma mensagem a essa pessoa. E a pessoa que me enviou, eu senti, deu para perceber, e se eu estiver errado, que Deus me perdoa. A minha interpretação é de que ela estava enfatizando muito mais o pregador e a sua denominação do que a mensagem em si. Eu respondi educadamente, dentro da palavra de Deus, dizendo: ainda bem que Deus ainda fala, mas a honra, a glória, a exaltação, louvor e adoração seja dada àquele que reina e vive para todo sempre. Já quase uma semana não postou mais nada para mim, não. Ok? Eu não vou deixar de exaltar, de dignificar ao Deus que levanta quem quer que seja. E nós vivemos um mundo de estrelismo, mesmo nos púlpitos da nossa igreja, onde as pessoas querem ser estrelas, mas são estrelas decadentes. Quem tem luz própria, somente Deus. É Ele que tem que aparecer. Ele não dá a sua glória a ninguém. E muitas das vezes as pessoas querem subtrair. Então Deus, através de Isaías, profetiza que um homem chamado Ciro edificaria Jerusalém e o templo. Isso está lá em Isaías, no capítulo 44, no versículo 28 e no capítulo 45, versículo 1. Diz assim o texto sagrado, 44, 28 de Isaías: quem diz de Ciro é meu pastor, meus irmãos, chamou Ciro há 150, 200 anos atrás, antes de Ciro se levantar para fazer a obra de Deus. Deus chama ele de pastor, é aquele que dirige, é o provedor. E isso aconteceu porque Ciro levantou a logística através daqueles que eram judeus para poder reconstruir. Por isso ele chama de pastor. E ele foi que libertou o povo. O sumo pastor Jesus Cristo nos libertou do pecado. Ciro foi usado para libertar o povo do cativeiro. Por isso, Deus os chama de pastor. E cumprirá tudo o que me apraz. Ou seja, Ciro não estava fazendo o que ele queria de si próprio, mas o que Deus queria que ele fizesse. Dizendo, também a Jerusalém, ser edificada e ao templo funda-te. Então, Deus decretou e Ciro cumpriu fielmente. Quantos de nós, às vezes, já está estabelecido, assumimos as responsabilidades e, às vezes, nos omitimos. Um homem que era persa, é hoje onde é o Irã, ele é de origem medo-persa, cumpriu esse mandato de Deus, e muitas das vezes nós, como servos do Senhor, nos dizendo servos do Senhor, nos omitimos ou fugimos da nossa responsabilidade. O 45. Assim diz o Senhor ao ungido. Irmãos, ungido. Ungido para quê? Para esse momento. Ungido significa aquele que tem autoridade. Deus deu autoridade a Ciro. Ungiu para esse momento, para essa situação, para assinar uma carta de direitos humanos libertando o povo. A quem tomo pela sua mão direita. Quando Deus, normalmente, o texto fala em despertamento. Só se desperta quem está dormindo. E quem está dormindo está deitado e precisa de uma mão para levantar.
Ou seja, Ciro por si só ele não iria fazer isso. Mas pelo Espírito de Deus, Deus tomou ele pela mão e levantou para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas não se fecharão. Irmãos, Filipenses 2,13 diz, Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Não foi Ciro por si só, é Deus que opera. Operou na vida de Ciro, opera na minha vida, opera na vida de cada um dos meus irmãos. Pois bem, no texto da lição, o capítulo 1, versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Romanos, no capítulo 13, e aqui eu quero fazer uma menção a um estudo que nós já demos sobre autoridade. Mais uma vez, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Queridos irmãos, toda autoridade é dada por Deus. E cabe, coube ao povo israelita obedecer à ordem do rei, da autoridade que Deus deu a ele para que o povo cumprisse. E nós também estamos enquadrados a obedecer à autoridade, desde que não haja cerceamento da nossa fé, da nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, a palavra de Deus diz que se tiver que obedecer, escolher a obediência entre Deus e o homem, obedeça a Deus. É o que nós estamos fazendo, desde que não venha nos proibir de adorarmos a Deus. Nós temos por obrigação, e Deus só garante se houver obediência. O povo estava lá, mas deveria obediência à autoridade que Deus constituiu, porque não há nenhuma autoridade que haja na terra, seja boa ou seja ruim, foram constituídos por Deus. O problema de ser ruim é problema dele para com Deus, e Deus certamente cobrará, como cobrou de Nabucodonosor, quando foi no final na época de Belsazar. Deus permitiu que Ciro tomasse o reinado da Babilônia, transformando-se em Medo-Persa. A restauração espiritual de Israel. Agora nós vamos navegar um pouco na lição. O que nós já falamos aqui, amados irmãos, você abrangeu toda a lição praticamente. A restauração espiritual de Israel. Foram 70 anos de quarentena e tem como objetivo um despertamento ao povo. Despertar para quê? Para voltar-se para Deus. E para colocarmos a vida no altar, queridos irmãos. Não tem outra maneira. É a palavra de Deus e o Espírito Santo
para nos converter do pecado, da justiça e do juízo. Outras formas que ajudam, mas os principais são essas: o Espírito Santo e a palavra, o jejum, a oração, a confissão de pecados, o perdão, a reconciliação. Aí sim nasce um verdadeiro avivamento, que é a salvação. O autor coloca aqui no item, no tópico 2, no subtópico 2, a restauração espiritual de Israel, ele coloca que cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração. Amados, a salvação, ela é um processo. Ela é um processo. Ela começa com a justificação, quando aceitamos a Cristo pela fé. Logo após a justificação, vem o quê? Ao processo santificação. Cada vez que conhecemos a Cristo e obedecendo a Cristo, nós vamos nos santificando. É um processo crescente. Depois da santificação, vem a glorificação. Ou melhor, vem a plenitude da salvação, porque ela começa com a justificação e termina com a plenitude, que é a salvação. A glorificação, isso é o dia que nós fomos arrebatados, teremos um corpo glorificado. Ok? Então, encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. São polos opostos. Okay? A graça é a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, e do outro lado está o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para nos convencer, para convencer o mundo sobre o pecado. Eu até tenho isso particularmente meu. Eu tenho algumas restrições sobre a questão de convencer. Eu gosto mais da palavra converter. Porque às vezes você pode convencer alguém de alguma coisa e ele não ser praticante. Ele pode concordar balançando a cabeça. Agora, converter, não. Converter é mudança. O convencer pode não existir a mudança. Por isso eu gosto mais da palavra converter. O mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito convenceu Paulo que havia pecado contra a pessoa de Jesus. O Espírito Santo convenceu, converteu a mulher samaritana, Zaqueu, e assim por diante, tantas outras pessoas citadas na Bíblia. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias do apóstolo e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Que nós possamos continuar levando essa tocha da evangelização, né, do ensino da palavra, e certamente o Espírito Santo converterá as pessoas do pecado. Deus cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpriu
as suas promessas. Inclusive as vírgulas, os pontos, os acentos, ele cumpre literalmente as suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Deus renova suas promessas de bênçãos. A renovação das promessas de Deus são justamente aquelas promessas que ainda não foram cumpridas. A cada momento que se aproxima das promessas de Deus para serem cumpridas na vida de um povo, sempre Deus levanta alguém ou a sua palavra para comunicar, para renovar. Sabe por que isso, irmãos? Para que a nossa esperança não seja enfraquecida pelo alongamento do tempo. Então, sempre Deus vem dando aquela injeção, vem dando aquele combustível necessário para a gente suportar devido às turbulências e às tribulações na nossa trajetória, para que nós possamos suportar e podemos continuar caminhando. Em cada despertamento, Deus vivifica. O que é vivificar? É dar nova vida, novo combustível, e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte da nossa vida com Cristo. Nos despertamos com a operação do tempo dos apóstolos, e eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Deus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada, na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Jesus antes da sua ascensão aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e foi cumprido literalmente no dia de Pentecostes. Com qual objetivo? O batismo com o Espírito Santo não é status, mas é concessão de poder para que possa fazer a obra com mais despreendimento. Veja o que aconteceu com Pedro. Antes, na trajetória da morte de Jesus, ele negou a Jesus, mas lá depois da sua ascensão, da sua ascensão, vemos um Pedro, né, com toda a euforia, com todo o poder, ministrando a palavra, foi preso, não negou o Senhor, né, e, segundo a história paralela, diz que não merecia ser crucificado como seu Senhor morreu de cabeça para baixo crucificado. Assim conta a história paralela. Ok? Então, batismo com o Espírito Santo é bênção de Deus, é revestimento de poder para fazermos melhor a obra de Deus com mais autoridade, com mais poder. E os dons espirituais. O Espírito é o mesmo. Nós somos um corpo, pertencemos a um corpo de Cristo e somos membros deste corpo, e cada membro tem a sua função. Assim são os dons espirituais espalhados no seio da igreja, para que cada um cumpra a sua função. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Por isso, nós precisamos fazer o bom uso dos dons para glorificar o nome do Senhor, não para glorificar a si próprio. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa
e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar, o incenso, não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia, isso se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Ou seja, aquela chama, ou melhor, aquela faísca que caiu sobre o povo, incendiou todo o universo nos 2 dias. A terra e os céus estão cheios da glória de Deus. Finalizando, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto, falando agora lá do cativeiro, o culto foi restabelecido em Jerusalém, foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Amados, a liturgia determinada por Deus aos levitas, aos sacerdotes, passaram-se gerações e gerações e o culto, a liturgia, continuou a mesma. Será que nos nossos cultos hoje, nós que temos aí, como eu, 70 anos, e desde pequeno na igreja, será que as nossas liturgias e doutrinas babilônicas não estão entrando ou já entraram nos nossos templos? Vocês líderes que estão me ouvindo nesta manhã, vamos cuidar bem da sã doutrina, da liturgia. Não precisa inventar para que Deus possa operar. O que nós perdemos ao longo desse tempo foi a unção do Espírito. O que nós perdemos foi deixar de pregar a palavra e estamos pregando às vezes outros temas, como prosperidade, para atrairmos público. Estamos fazendo comelança, às vezes, na igreja, para festa, coquetéis, ou mesmo shows, para atrair público. O que atrai o público, irmãos, desde o início, a igreja primitiva, foi o poder de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não foi comelança e nem atrativos. Muitos aí eu já vi vídeos, pessoas lutando karatê, capoeira dentro da igreja. E coisas folclóricas que não tem nada a ver com o fundamento da palavra de Deus. Músicas que não falam mais das pessoas, do estrelismo, do humanismo, do que de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Nós, líderes, somos responsáveis para que essas doutrinas babilônicas do contemporâneo não entrem nas nossas igrejas. E se entraram, vamos lutar orando e resistindo para que elas possam sair. O despertamento dado pelo Espírito Santo
faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Está em 1 Coríntios 4 e 6. Eu, com toda a permissão de Paulo na eternidade e com permissão de Deus, eu gostaria de acrescentar aqui que não podemos nem ir além e nem aquém. Ou seja, não deixar faltar e nem também aumentar. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, essa atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns para com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, se nós queremos ser amigos de Deus, companheiros de Deus, andar com Deus, meu irmão, minha irmã, Edivaldo, temos que caminhar dentro da palavra. Com a palavra, tudo. Fora da palavra, nada. Deus, antes de ter compromisso com você e comigo, ele tem a sua palavra. Porque ele disse que a única coisa acima dele é a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Ah, pastor, por que a palavra? Porque Deus é o verbo. Ele é a própria palavra. Amém? Eu não sei se os irmãos perceberam no texto, nas lições bíblicas desse trimestre. Mas só tem, me parece, 2 lições, a 10, ou a 11, ou a 13, que existe conclusão. Nenhuma dessas lições tem conclusão. Mas eu quero concluir. Perdão. Com Romanos, capítulo 3. Aliás, capítulo 5. Versículo 3 a 5. Toda a quarentena todo o cativeiro não é dado por Deus sem que não haja uma justificativa e também que não haja um propósito, um objetivo. Romanos 5, versículos 3 a 5. Quero concluir aqui. E não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Você pode pôr, em vez de tribulação, você pode colocar no meu cativeiro. Sabendo que a tribulação, ou seja, a quarentena, ela produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência é a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nessa quarentena, nós temos que aprender que Deus determinou o tempo de início, como determinou o início da quarentena de Israel na Babilônia. E Deus decretou um homem para fazer juízo para com Israel. E Deus decretou uma pandemia, uma peste, para iniciar a quarentena. E, consequentemente, os efeitos
de desemprego, economia e social, e um bocado de coisas aconteceram. Teve o início e um objetivo: a tribulação. Eu e você estamos tendo paciência, estamos tendo tempo com Deus, para nós adquirirmos experiência com o Senhor. E isso estreita o nosso relacionamento com Deus, queridos irmãos. Talvez você não tenha orado tanto, a nossa igreja não tenha orado tanto, quanto nós estamos fazendo agora. Isso chama, Deus nos aproximando de nós. E nós também nunca tivemos uma unidade. Eu posso falar isso de cadeira, e os mais antigos podem ver. Nós não tivemos tanta unidade e mais compaixão uns pelos outros do que esse momento distante, mas nós estamos mais próximos do que nunca. Essa paciência está nos gerando experiência. E a experiência adquirida, queridos irmãos, não é para ficar num título ou num diploma na parede que você tem experiência. Essa experiência é para que você possa viver melhor. É para que você possa passar a pessoas que vão depender de nós ou que dependem de nós. Nós temos experiência para passar. E, por último, a experiência gera a esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Para nós, não. A esperança, ela sempre está de pé. Ela sempre está viva. E a palavra de Deus diz, Romanos, não traz confusão. Ou seja, é líquido certo a nossa esperança de um dia sermos arrebatados, corpo glorificado, bodas do Cordeiro, reinar com Cristo, aleluia, vir julgar os povos. A Bíblia diz que nós viremos para julgá-los, os remanescentes do futuro. Então, não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado aos irmãos, a paz do Senhor, que possamos colocar em prática toda essa experiência dessa quarentena que ela está nos trazendo para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, irmão Léo, aos demais irmãos. Esperem a bênção apostólica para saírem da live, ok? Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Glórias a Deus, nós é que agradecemos, pastor, por essa aula abençoada, maravilhosa, que Deus continue cada vez mais abençoando o irmão para nos trazer palavras tão edificantes, amém? Abençoe cada um de nós, abençoe grandemente o pastor e a sua família em nome de Jesus. Mas espero que todos estejam bem, com muita saúde, né? E peço, glórias a Deus. A irmã Eliane, vamos ver se agora funciona, para fazer a oração encerrando. Irmão Antes Léo? da oração, encerrando os avisos. Irmão Léo? Oi? Oi? Eu fiquei com uma dúvida aqui em relação a um tópico que o pastor falou. Eu queria ver se o pastor me esclarecesse a dúvida. Qual? Eu fiquei com uma dúvida aqui, pastor. No Pode tópico ser 2. dos irmãos também. No tópico 2, lá no subtópico, no segundo subtópico, aliás, no subtópico 2, referente à restauração espiritual de Israel, lá na letra A, né, referente que o senhor falou do Espírito Santo, falando que o Espírito Santo, ele diz aqui, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Aí diz, o Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Aí o senhor falou que
gosto de usar a palavra converter, né? Porque a pessoa, ela pode ser que é convencida pelo Espírito Santo. Pode ser convencida, na verdade. Mas pode ser que não haja mudança, né? Ela foi convencida, mas pode ser que não haja mudança. E já quando a pessoa se converte, há mudança, né? O senhor falou que há essa diferença, por isso que gosto de usar a palavra converter. Mas nesse contexto aqui que o comentarista está falando, não está se referindo que o Espírito Santo, primeiramente, ele convence a pessoa, ou seja, dizendo, ó, você está em pecado, né? Esse é o sentido, não seria esse sentido? Dizendo que o Espírito Santo, primeiramente, ele convence, dizendo, ó, você está em pecado, para daí em diante ele começar a agir no processo da convenção, ou seja, a convenção no sentido do processo inicial da convenção. Não seria essa ideia que o comentarista está se referindo? Olha, pode até ser, entendeu? Pode até ser. Quando fala assim, a palavra de Deus fala assim, quem crê e obedecer, né, será salvo. Quando se fala a palavra obedecer, ela é bem ampla, né? Ela é bem ampla, a palavra obedecer. Ela significa uma abrangência de todo o contexto que leva a pessoa a ser salvo, a ser justificada. Porque se você é convencido, eu vejo que se você é convencido, não quer dizer que você é convertido. Mas se você se converter, você é convencido. Então, a abrangência, eu entendo assim, que a abrangência da palavra converter, ela engloba o convencimento, certo? Você não pode ser convertido, se a palavra e o Espírito Santo não te convencer, certo? Então, eu entendo dessa maneira. Mas eu posso dar mais uma aprofundada e depois eu posso, quando numa outra oportunidade, podemos esclarecer melhor. Mas eu entendo isso, que convencer não significa converter. Mas quando é o processo da conversão, está englobado o convencimento. Ok? Entendo dessa forma. Isso, é exatamente isso mesmo. Porque, por exemplo, se eu quiser chamar uma pessoa para ir para a igreja, primeiramente eu vou convencer ela, né, para daí que eu seja o primeiro passo que eu tenho que dar, né, que é convencendo essa pessoa para poder ir para a igreja. Daí em diante, conforme esse convencimento, aí eu consigo levar ela para a igreja e daí para haver um processo do convertimento, né, que aí vem os outros processos, né, para ela se converter. Ou seja, nesse sentido, convenceu, ele faz parte da conversão, de converter, no caso, ele está englobado. Né? Está englobado. Você já, só mais essa fala que eu vou falar agora. Eu fiz muita cruzada por aí e vi, às vezes, as pessoas da igreja ao lado de pessoas descrentes dizendo: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Aquela pessoa, às vezes, levantava a mão sem ter o convertimento do Espírito, era convencido a pessoa a levantar a mão, ou seja, ela não queria desagradar aquela pessoa, ela era convencida a levantar a mão, mas ela não era convertida. Mas quando a pessoa é convertida, a verdadeira conversão, ela só vem com o Espírito Santo de Deus, a palavra, que o convence. Tá? Depois de convertida, ela aceitou a palavra, ela foi convencida, né? Ela foi convertida a Cristo. Okay? Mas depois a gente dá uma olhada melhor aqui, eu quero entender melhor o que o autor quis dizer aqui, mas procede e você tem razão nisso. Se alguém quiser fazer algum comentário, antes de encerrar, está à disposição. Algum outro entendimento?
Amém, pastor. Obrigado. Ok, Léo? Os avisos rápido. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Amém. À noite, né, nós teremos o culto da família. Peço perdão aos irmãos, né? Eu conversando com o pastor ontem, o pastor me ligou e informou que eu havia me equivocado, eu olhei errado na agenda, né? Eu olhei a data de junho e não a de julho. E aí acabei me equivocando, porque na verdade esse culto seria de missões e não da família. Mas como já nos programamos para o culto da família, então assim será. Não será alterado, e no próximo culto, que seria da família, será trocado pelo de missões. As irmãs já estão cientes disso. Amém? Então eu peço perdão aqui a todos, pelo equívoco. Pedidos de oração por aqueles que estão enfermos, vamos continuar orando. O irmão Sérgio, não sei como é que está a situação dele, vamos continuar orando. Pela irmã Olinda, pela família, pela perda aí do seu irmão, vamos continuar orando por consolo da família. E por todos aqueles que estão enfermos, necessitando de oração, necessitando de uma bênção do Senhor. Agradeço a todos em nome de Jesus. Irmã Eliane. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, meu Deus, mais uma vez, Senhor, por esta manhã, por este dia que deu, por esta palavra maravilhosa, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar cada um nesta manhã, Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Meu Deus, te apresento ainda, Senhor, aqueles que estão enfermos. Que o Senhor venha visitá-los nesta manhã. Que o Senhor venha trazer cura sobre cada um, Pai. No nome santo de Jesus. Deus, conforta os corações daqueles, Pai, que perderam seus entes queridos. Que o Senhor venha, meu Deus amado, consolar, confortar cada um, meu Deus. No nome de Jesus, Pai, eu te louvo, te agradeço mais uma vez, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, Léo? Amém, ok. A bênção apostólica, né? Ok. Isso. Ok. Irmãos, só dando um adendo aí. Quem levantou essa questão não fui eu, não. Foi o irmão Fazer Justiça. Foi o irmão Euler. Foi que tinha visto. Nós passamos batido, mas graças a Deus que Deus levantou o irmão Euler e ele realmente observou isso e foi feita a correção no devido tempo. Muito obrigado ao Euler e também ao nosso irmão Léo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém, a paz do Senhor e até a noite.